Desenvolver sua habilidade de comunicação é essencial para a sua carreira em hospitalidade. Dificilmente você vai se tornar um grande líder se você não souber se comunicar bem, seja com uma pequena equipe ou numa grande organização. Olá, meu nome é Victor Costa e eu sou professor de gestão hoteleira aqui no Canadá e eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área. E um dos pontos cruciais que eu procuro desenvolver com os meus alunos é a capacidade deles se comunicarem de maneira eficaz. Muitos dos meus alunos aqui são estrangeiros e o inglês não é a língua nativa deles, o que pode tornar a comunicação um grande desafio. Na verdade, o inglês também não é a minha língua nativa, mas eu tenho aprendido a me comunicar bem apesar das barreiras do idioma. Muitos alunos enfrentam dificuldades para se comunicar porque eles estão muito focados no aspecto verbal da comunicação. Talvez se comunicar em um outro idioma não seja o seu principal desafio hoje. Mas pode ser que você não esteja alcançando os resultados que você esperava com a sua comunicação. Seja com a sua equipe, ou até mesmo numa entrevista de emprego, ou quando você quer apresentar uma nova proposta, ou vender uma ideia. Então eu quero te dar uma dica que pode te ajudar muito. Você já ouviu falar nos 3 Vs da comunicação? Há muito tempo atrás, o professor Dr. Albert Mehrabian, da Universidade de Stanford, ele propôs que a comunicação pessoal eficaz é composta por 3 elementos, o que ele chama de os 3 Vs da comunicação. O primeiro é o verbal, é aquilo que você diz, as palavras que você usa, o conteúdo que você está comunicando. O segundo é o vocal, é a sua entonação, o ritmo que você dá para a sua fala. E o terceiro elemento é o visual, que envolve a sua linguagem corporal, as suas expressões faciais e os gestos. Qual desses 3 elementos você acha que tem o maior impacto na comunicação eficaz? Normalmente, quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, muitos deles apontam para o elemento verbal. Mas na verdade esse é o elemento que tem o menor impacto. É isso mesmo, o que você diz não é o mais importante. Claro, a comunicação eficaz depende do uso correto dos 3 elementos. E para mim, esses 3 Vs, eles são essenciais para a prática da hospitalidade genuína. E é por isso que eu estou compartilhando esse conteúdo com você. O professor da Stanford determinou que o elemento visual impacta até 55% da sua comunicação, enquanto o vocal é responsável por 38% e o verbal por apenas 7%. O que isso significa na prática? Não se trata de uma questão de grau de importância, mas sim do impacto que esses 3 elementos geram na sua comunicação. As palavras que você usa continuam sendo importantes, mas os outros 2 elementos, o vocal e o visual, eles têm poder de reforçar ou de arruinar a sua comunicação, contradizendo totalmente aquilo que você está dizendo. Deixa eu tentar te dar um exemplo básico. Quando eu trabalhei no Grande Hotel Senac em São Paulo, havia uma padronização de comunicação para demonstrar tanto profissionalismo quanto hospitalidade nas interações com os hóspedes. Toda vez que um hóspede agradecia, a resposta padrão devia ser: "É um prazer". No entanto, o que tornava essa frase impactante não era necessariamente ou apenas as palavras que eu estava usando. Se eu dissesse "é um prazer", mas sem a entonação adequada, sem os elementos visuais que reforçassem essa frase, a comunicação se tornava mecânica e impessoal, quase robótica, causando um impacto negativo ao invés de alcançar o meu objetivo original. Então, como eu faço para colocar os 3 Vs da comunicação em prática? Primeiro, escolha as palavras apropriadas para cada situação. Considere o ambiente profissional, considere a sua audiência. Muitas vezes você vai estar falando com seus colegas, com seus funcionários ou até mesmo com seus gerentes, mas nós precisamos ter atenção redobrada quando a comunicação é com um hóspede. Então, será que aquele jargão ou aquela expressão que é extremamente específica da sua área de atuação é conhecida daqueles que estão te ouvindo? Lembre-se, a hospitalidade genuína não é focada em mim mesmo. Portanto, a minha comunicação não deve depender apenas do meu nível de conhecimento sobre o assunto que eu estou tratando, mas sim do nível de conhecimento daqueles que estão me ouvindo. Por exemplo, vamos considerar o sommelier, aquele profissional que possui um vasto conhecimento sobre o vinho e sobre o serviço do vinho. Se você é um sommelier,
Não adianta nada você usar termos extremamente técnicos e descrições complexas sobre o vinho que você está servindo. É claro que é importante você demonstrar o seu conhecimento profissional, mas se você fizer isso com um hóspede que não tem um conhecimento avançado sobre aquele assunto, ao invés de uma experiência positiva, você está criando muitas vezes uma frustração e colocando aquele hóspede numa situação constrangedora. Portanto, quando você for escolher as palavras, sempre considere o nível de conhecimento da sua audiência. Mas como nós já vimos, as palavras representam apenas 7% da eficácia da nossa comunicação. Então vamos considerar os outros 2 vezes. Começando pelo vocal, o tom, o ritmo, o volume da sua fala, eles são fundamentais. Uma voz clara e confiante inspira e motiva. Então, concentre-se em falar de forma clara, mantendo um volume adequado e um ritmo intencional. Pensa aqui comigo no poder da melodia. Eu gosto muito desse exemplo. Se eu pedisse para você recitar o capítulo ou uma página, até mesmo uma frase que fosse do seu livro favorito, provavelmente você não ia conseguir recitar palavra por palavra. Mas se eu te perguntar qual é a sua música favorita, provavelmente você vai lembrar a letra inteira da música de cor e salteado. Por que isso? Por causa da melodia. Então, considere o tom, a melodia, o ritmo da sua voz. E com isso você vai impactar a qualidade da sua comunicação. Lembra daquela frase padrão? É um prazer? Imagina dizer essa frase sem entusiasmo, sem sentimento, sem emoção nenhuma. Será que o hóspede realmente vai acreditar que foi um prazer servi-lo? Eu acho que não. Outro aspecto importante do elemento vocal é o ritmo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o poder de uma boa pausa. Quando você insere pausas na sua comunicação, você está oferecendo ao seu ouvinte tempo necessário para processar a informação. E você pode usar a pausa para trazer ênfase para aquilo que você está falando. Agora, finalmente vamos tratar do elemento visual, aquele que mais impacta a nossa comunicação. A linguagem corporal é essencial. Seus gestos, suas expressões, elas podem, como eu disse, reforçar ou contradizer sua mensagem. Lembra daquela vez que você ganhou um presente que você não gostou? Provavelmente você tentou esconder a sua frustração. Você pode até ter usado as palavras corretas, a entonação correta, mas a sua linguagem corporal e as suas expressões te denunciaram. E o seu amigo percebeu que você não gostou do presente, que na verdade você ficou decepcionado. É aí que normalmente você ouve aquele tipo de frase: ah, não tem problema, aqui tá o recibo de troca se você não gostou da cor ou se não te serviu. Você acaba criando aquela fama da Rachel, do Friends, você se lembra? Eu vou colocar um trecho aqui pra você. Hey, by any chance, did either of you pick Rachel for your Secret Santa? Because I want to trade for her. I picked her. Oh, thank God you want her. Oh. Wow, why do you want to get rid of her so badly? Because she exchanges every gift she ever gets. It's like impossible to get her something she likes. Come on, let's trade. Well, that's not true. That's not true. I got her that backpack and she loved it. I remember how much she was crying the day that big dog ran off with... Well, there was no big dog. Okay. It's light. It rattles. It's Travel Scrabble. Oh, thank you. Oh, I love it. Really? You're not going to return it? Well, not this second. Então, cuidado, porque esse mesmo tipo de situação pode acontecer com seu hóspede. É quando a sua boca está dizendo uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra. As suas expressões, os seus gestos, o seu contato visual, eles são essenciais para estabelecer uma comunicação eficaz e demonstrar a hospitalidade genuína. Portanto, preste atenção na sua linguagem corporal. Seja intencional na sua postura, nas suas expressões. Eu tenho certeza que se você procurar se desenvolver nesses 3 Vs, você pode melhorar muito o resultado da sua comunicação, tanto com seu cliente externo quanto com seu hóspede.
Um exercício interessante que eu aprendi recentemente é você pegar o seu celular, gravar um vídeo de 5 minutos sem script. Você pode falar sobre o assunto que você mais gosta ou o assunto que você mais domina. Depois de você gravar o vídeo, a primeira coisa que você vai fazer é assistir o vídeo no mudo, sem volume. Observe a sua linguagem corporal, seus gestos, suas expressões e como você se comunica sem palavras. Anote tudo que você observar. No segundo passo agora, você vai colocar o seu celular para baixo, pôr o vídeo de novo, mas dessa vez sem ver nada, você só vai ouvir. Você vai observar a sua entonação, o seu volume, o ritmo da sua comunicação. De novo, anota tudo. E o terceiro passo, finalmente, observe agora as palavras, palavra por palavra. Anota as expressões que você repetiu demais, as vezes que você ficou enchendo linguiça na sua comunicação. Anota! Isso vai te ajudar a desenvolver um autoconhecimento da sua forma de se comunicar. Tenta fazer esse exercício, depois conta aqui pra mim como foi. Você pode até pedir a ajuda de um amigo pra te dar feedback também. Agora me diz uma coisa, você já conhecia esses 3 V's da comunicação eficaz? Qual deles pra você é o maior desafio? Comenta aqui embaixo e compartilhe o que você faz para se desenvolver nessas 3 áreas. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui para mais dicas de como desenvolver sua carreira em hospitalidade. Eu quero te encorajar a continuar praticando a hospitalidade genuína no seu dia a dia. Até a próxima!